Olá, comunidade! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe 3 histórias curtas, no mínimo intrigantes e inexplicáveis. Eu sou a Clara Paula, sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Vamos ao primeiro relato. Bug na Matrix. Olá, sei que muita gente pode zombar da minha experiência, mas eu ainda não tenho como explicar. Vocês vão entender a dificuldade ao ouvir. Até porque teve mais uma testemunha. Por isso não posso dizer que foi minha imaginação, que estava cansado ou que tive alucinações. Ao menos que, de alguma forma, fosse algo coletivo. Por algum motivo, tenho pavor de lembrar. Levanto minhas mãos no momento de escrever estas linhas. No ano passado, alguns amigos me convidaram para passar alguns dias com eles em um lugar perto de Saulita, no estado de Nayarit. Eles tinham uma casa que construíram a poucos quarteirões do mar. Me convidaram para passar uns dias. Feliz da vida, não hesitei em me desocupar por alguns dias para descansar com eles. Eu não conhecia aquela área, mas pelas fotos que eles enviaram, eu sabia que valia a pena. Quando cheguei ao aeroporto de Puerto Vallarta, um motorista de táxi conhecido de meus amigos passou por lá e me faria um preço especial para me levar até lá. Ele já era um senhor de idade e tivemos uma conversa muito agradável, tanto que eu nem senti como o caminho era longo. Embora eu tenha chegado muito cansado e já era noite, mas ainda não eram 11 horas. Então havia algum movimento, mas quando saímos da estrada principal em direção à zona onde ficava a casa, onde eles me esperavam, tudo mudou. Era como se o ambiente mudasse radicalmente. O taxista diminuiu a velocidade a ponto de que se alguém tivesse passado por nós, certamente teria nos ultrapassado. O caminho foi ficando cada vez mais estreito. Ouça, senhor, tem certeza que esse é o caminho certo? Infelizmente, ele me respondeu que sim. E metros à frente, apenas cerca de 40 metros adiante, vimos algumas luzes entre a vegetação. A luz de uma lamparina que iluminava a estrada de terra em direção a uma casa, e uma luz em uma mesa de madeira, e outra que vinha de dentro daquela casinha com a porta aberta. Tinha uma menina, o pai ao seu lado, e uma mulher, que seria a mãe, ao fundo. Acabavam de sair da casa, mas não sei como dizer. Estavam completamente congelados, como se fossem manequins ou fossem de madeira. O taxista parou completamente o carro. Entre aquela família e nós havia apenas alguns arbustos. Ele exclamou: "Você..." Eu o interrompi. "Sim, eu estou vendo a mesma coisa que você." Então, avançamos e passamos na frente daquela casa. A família ficou completamente imóvel, como se estivessem realmente congelados no tempo. Sem dizer nada, fomos em frente, e antes que eu pudesse reagir, me perguntei se estavam bem, ou o que estava acontecendo. O taxista, que estava olhando pelo retrovisor, me disse que já estavam se movendo. Tudo completamente normal. E nesse momento, ouvi a menina brincar. Parecia que não havia nada de estranho. Sem me dizer nada, o taxista deu ré. E eu abaixei o vidro e cumprimentei a família. E perguntei-lhes a direção que íamos, apenas como pretexto para falar com eles. O pai de cerca de 40 anos nos disse para irmos em frente, e já estávamos chegando. Continuamos na estrada e não falamos mais nada sobre isso. Nem o taxista nem eu tínhamos certeza do que tínhamos visto. Eu sei que pode não parecer assustador, mas acreditem em mim,
Ver algo assim, um fenômeno inexplicável, é bastante assustador. Pelo menos para os fantasmas há uma explicação. Mas alguém na comunidade já viu algo semelhante? Fim desse relato. Vamos ao segundo relato. Seriam fantasmas? Não sei se as histórias seguintes são verdadeiras histórias de fantasmas. Não sei. Talvez sim. Mas desde que nos aconteceu, tive a certeza que era algo que tinha que compartilhar. Aconteceu em fevereiro. Mas mal consegui organizar a minha cabeça. Há cerca de 2 anos atrás, venderam uma casinha ao lado da nossa. Como soubemos? Pelo casal de velhinhos que nela vivia. Venderam-na a uma pessoa que tinha a intenção de colocar abaixo a casinha de madeira e fazer um prédio de apartamentos. Mas suponho que devido à pandemia, esse plano nem foi considerado. É uma casinha muito pitoresca, como de contos de fadas, cheia de plantas e arvorezinhas que tomaram conta de tudo, agora que ninguém cuida dela. Está enchendo de trepadeiras por toda a casa, dando um aspecto ainda mais natural. Fica bem no meio do terreno, que é uma esquina cheia de árvores e plantas. Parece uma casa que você encontraria no meio da floresta. E eu gostava muito que a janela do meu quarto ficasse bem ali. Dava para ver a cadeira de balanço do velhinho. Um dia como outro qualquer, quando chegava da escola, arrumei minhas coisas na escrivania, em frente àquela janela, para começar a fazer o meu dever de casa. Estava quase escuro, mas a tarde estava bem cinza por causa das nuvens no céu. Abri a janela, como sempre, e o som da cadeira de balanço me chamou a atenção. Quando olhei, o senhor estava ali, lendo o seu jornal. Fazia 2 anos que não ouvia a cadeira de balanço. Perguntei à minha mãe se ela sabia se os vizinhos haviam voltado. E ela disse que não. Foi aí que ela notou outro detalhe. A velhinha estava no fundo do pátio, andando por entre as árvores, como se estivesse cuidando delas, ou verificando o quanto estavam negligenciadas. Minha mãe saiu muito feliz, dizendo que iria cumprimentá-los. E antes de começar minha tarefa, entrei no banheiro. Não demorei nem 5 minutos, mas quando saí, minha mãe já estava muito assustada no corredor, acompanhada pela vizinha, que morava do outro lado da rua. Ela disse que quando estava saindo, viu a vizinha e lhe falou que estava indo cumprimentar os velhinhos que haviam voltado. Mas a vizinha imediatamente disse-lhe que não, que estava tudo fechado e que não poderiam entrar sem que ela os visse. Então elas foram verificar o portão na entrada da casa e viram que ele continuava com as mesmas correntes que lhe puseram desde que venderam o terreno. A minha mãe disse que não, que estavam ali, nós os vimos. E já que a cerca que dá para a rua não deixava ver dentro, a minha mãe disse à vizinha para ela entrar, para que ela pudesse vê-los da minha janela. Mas, para nossa surpresa, eles não estavam mais lá. Não havia ninguém. A vizinha não acreditou em nós, embora eu também garantisse a ela que nós tínhamos visto. Eu falei a ela que os ouvi, que olhei porque tinha ouvido a cadeira de balanço. Mas acho que ela saiu pensando que somos loucas, ou não sei o quê, ou que foi uma piada e que nós não ouvimos nada. Não sei se os velhinhos estão vivos ou não, gostaria de saber. Então talvez assim eu comece a entender o que vi para tentar ter alguma teoria sobre isso. Fim desse relato. Aparentemente os velhinhos já estavam mortos, né? E vieram visitar a casa. Ou não. Vamos ao terceiro e último relato. Relâmpagos na floresta. Minha experiência é muito curta,
mas vou compartilhar isso que aconteceu comigo e com meu pai há um tempo atrás, quando íamos acampar na floresta regularmente. Sempre escolhíamos lugares que nos protegesse do vento perto das árvores para montar a barraca. Mas dessa vez fomos surpreendidos por uma tempestade de eletricidade e procuramos uma clareira longe das árvores altas. Quando estávamos montando a barraca, notamos algumas luzes que pareciam se mover por entre as nuvens negras, como se houvesse um refletor por dentro. Era muito estranho. Mas não demos muita importância e corremos para resolver tudo antes da tempestade cair. Ela nos atingiu em cheio depois de alguns minutos. O barulho da chuva já era ensurdecedor. Nem nos ouvíamos. De um momento para o outro, era como se o som da chuva tivesse parado de repente. Em uma fração de segundo, paramos de ouvir, mas podíamos senti-la caindo na barraca. E então, deu um solavanco de repente, como se estivéssemos sendo movidos de um lado para o outro, como se alguém lá fora quisesse arrancar. Deve ter passado uns 10 segundos, em que não parei de gritar. E para pôr fim no movimento, o papai abriu a janela da barraca. Lá fora, juro por Deus, que ainda estava chovendo, mas não conseguíamos ouvir. Gradualmente, começamos a ouvir aos poucos o som da chuva novamente. E o pior da tempestade passou. Fui dormir, tentando entender o que tinha acontecido. E meu pai me disse que ficaria acordado para que eu não me preocupasse, que ele ia vigiar. Mas horas depois, um barulho que vinha das nuvens, que mais parecia estar dentro da barraca, me acordou. Acordei muito assustado, com meu coração batendo aceleradamente. A porta da barraca estava aberta e espreitei meu pai, que estava lá fora, a olhar para as nuvens no céu. Ele me disse para eu voltar a dormir, que estava tudo bem. E depois ele começou a iluminar com a lanterna as árvores ao longe. Ele nunca me contou o que aconteceu naquela noite, enquanto ele estava acordado. Mas também nunca mais fomos acampar. Ele mudou muito desde então. Ele era uma pessoa segura. Agora ele está sempre preocupado e tem um pavor indescritível com as tempestades. Fim desse relato. Esses foram os 3 relatinhos de hoje. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.